Danilson também, boa noite. Danilson, seja bem-vindo. Boa noite, o atraso aí, viu? Tudo bem, tranquilo, estamos na tolerância. Vamos começar a nossa aula aqui. Olha, agora nós vamos falar, essa noite, nós vamos entrar ainda numa última ferramenta sobre geração de alternativas. Tá? Uma última ferramenta sobre geração de alternativas. Recapitulando, vamos lá. Primeira etapa que nós trabalhamos, esse processo decisório, nós trabalhamos até agora duas etapas. A primeira etapa, chamada de etapa do diagnóstico. Etapa do diagnóstico, que é a identificação do problema e suas causas. Identificação do problema e suas causas. Problema ou oportunidade e suas causas. Para isso, nós usamos o diagnóstico. Me digam as duas ferramentas que foram usadas no diagnóstico. Quais foram as duas ferramentas usadas no diagnóstico? Foi a de Ishikawa e a de Pareto. Perfeito. Então, nós usamos para o diagnóstico Ishikawa e Pareto. A Ishikawa foi usada para... Completem para mim. Reconhecer problemas e as suas possíveis causas. Não. Muito bem. Não, foi isso mesmo. Eu concordo com você. Realmente, não, você está certo, é isso mesmo. Conhecer o problema, identificar o problema e suas possíveis causas. Todas as suas possíveis causas. Todas as suas possíveis causas. O máximo possível de causas que a gente possa identificar para aquele problema. Ishikawa, não é isso? Isso. E o Pareto, utilizado para... Pareto, utilizado para... Vamos lá, quem ajuda, complete aí para mim. O Pareto é utilizado para... Diagnosticar, não? Não. Diagnosticar, tudo bem, está correto também. Diagnosticar o quê? As ocorrências. Não. Ele está dentro do diagnóstico mesmo, perfeito. Mas para que serve o Pareto? Me ajudem aí, gente. Ele um diagnóstico de qual a probabilidade daquele problema ser o causador o principal, né? Porque uma porcentagem de 80/20. Então, o Pareto vai identificar todas as principais causas, as causas principais. Isso. Corresponde à maior parte do problema, não é isso? As principais causas. O Ishikawa identifica todas as causas e o Pareto vai identificar as principais causas. Correto? É isso mesmo, gente? É. Tudo bem. Então, o Pareto vai identificar as principais causas. E aí, depois que identificamos o problema e suas causas principais, nós vamos para a geração de alternativas, que é a etapa seguinte. Segunda etapa, a etapa seguinte, geração de alternativas. E usamos as ferramentas. Quais foram as ferramentas usadas até aqui para esta etapa? Brainstorm e Playwright. Muito bem. Brainstorming, Playwright, com a ajuda do Gucci. Exatamente, com a ajuda do Gucci. Meu Deus, eu tô falando sozinha, eu tô respondendo, meu microfone tá desligado. Mas você está sendo ouvida. Que bom. Deus. Agora que eu olhei. Então, vamos lá. Ainda dentro de geração de alternativas, além do brainstorming, além do Playwright, que é a variação do brainstorm, e o uso do Gucci, nós vamos usar também para gerar alternativas o método chamado de MDPO, que é o método de delineamento de problemas organizacionais, MDPO.
método de delineamento de problemas organizacionais. Ele também é muito conhecido como o paradigma de Rubinstein. Paradigma de Rubinstein. Por que paradigma de Rubinstein? Porque ele foi desenvolvido pelo professor americano Albert Rubinstein, da Universidade de Iowa. Ele foi desenvolvido pelo professor Albert Rubinstein e, por isso, denominado paradigma de Rubinstein, ou principalmente MDPO, Método de Delineamento de Problemas Organizacionais. Ele é um recurso que vai permitir organizar num diagrama as relações de causa e efeito existentes no problema. Inclusive, também vai gerar alternativas, que são as proposições. A primeira questão que emerge nesse diagrama é como. O que acontece? Ele vai buscar como resolver tal problema, como aproveitar tal oportunidade. Ele serve para as oportunidades, assim como o problema, mas como nós estamos num processo decisório, é mais para soluções de problemas. Então, a primeira questão vai ser como? Como fazer, como resolver tal problema? Sempre inicia, nesse paradigma de Rubinstein, nesse método MDPO, sempre ele vai iniciar pelo como. Como resolver, como fazer. Em seguida, ele deve ser questionado em qual resultado que se deseja com a solução do problema, que é o efeito esperado. Os efeitos esperados com a solução do problema. Como resolver o problema? Fazemos isso. Isso vai me dar um resultado X, um resultado Y, que são os efeitos. Então, eu vou buscar o resultado, o que eu vou obter com a solução do problema. A gente vai ver isso já no diagrama. Identificadas em seguida as variáveis nas quais é possível interferir, que são as variáveis que nós podemos alterar, modificar para poder alcançar o resultado esperado. E os parâmetros, ou seja, condições que não se pode alterar, porque como nós temos variáveis alteráveis, nós temos parâmetros que são elementos no problema que não pode mexer, que você não pode modificar. Ao final da geração desse diagrama, nós vamos gerar as proposições. O que são proposições? Serão as alternativas para a solução do problema. Agora vamos ver na prática como funciona. Na prática. Vamos aqui, olha. Primeiro exemplo. Olha aqui o problema que é sugerido. E sempre iniciando com o como, e não podemos esquecer, como é uma interrogação, tem que ter ponto de interrogação no final. Muitas vezes se esquece esse ponto de interrogação, não se pode esquecer. Como melhorar a segurança dos alunos da faculdade? Isso aí foi um problema que foi se levantado para se trabalhar. A maioria, como eu disse antes, esses trabalhos, essas ferramentas, elas são utilizadas em grupo, para se trabalhar com uma equipe. Traz a equipe para ajudar a gerar esses elementos que vão ser alcançados usando a ferramenta. Todas as ferramentas que nós citamos até aqui, elas são trabalhadas em grupos, elas não são trabalhadas de forma individual. Chama-se o grupo para trabalhar. Então, se começa com o problema, definindo o problema, como melhorar a segurança dos alunos da faculdade. E agora vamos ver as etapas seguintes. A primeira etapa, a primeira coisa que se levanta são o quê? É o que nós chamamos de... isso aqui, lembrando, isso aqui é o que representa esse problema aqui. Ele vai ficar no centro do diagrama. Vocês vão já identificá-lo. Ele vai ficar, é a pergunta. Seria como se eu estivesse representando isso aqui, essa questão. Aqui no centro do diagrama. Então, nós vamos para a primeira etapa. A primeira coisa que se faz é identificar os efeitos desejados. É a primeira parte do diagrama. A primeira parte do diagrama que se identifica são os efeitos desejados. O que são os efeitos desejados? Qual é o resultado que se deseja com a solução do problema.
quando eu chegar a resolver esse problema, melhorar a segurança dos alunos da faculdade, o que eu vou obter? O que eu vou ter? O que eu vou ganhar? O que a instituição ganha? O que a gente tem? O que a gente alcança com a solução dessa situação? Então, com a melhora da segurança dos alunos da faculdade, eu vou obter isso aqui. É onde eu coloco nesses efeitos desejados aqui. Ó. O que eu vou obter com a solução desse problema dado? Exemplo, nós temos aqui, evitar assalto aos alunos. Uma vez que eu melhore a segurança dos alunos da faculdade, eu vou evitar mais assaltos aos alunos. Outro efeito desejado, satisfação dos alunos. Uma vez que eu melhore a segurança dos alunos dessa faculdade, eu vou ter maior satisfação dos alunos, maior felicidade por parte dos alunos. Outro efeito esperado ou desejado são novos alunos. Uma vez que eu melhore a segurança dos alunos da faculdade, esses alunos da instituição, eles vão multiplicar essa informação sobre a segurança da instituição e novos alunos serão gerados por conta aquela instituição é segura, lá não ocorrem assaltos. Então, isso é outro benefício, é outro efeito desejado com a segurança, com a resolução desse problema. Pergunto, esse primeiro ponto aqui, isso é a primeira coisa que se faz, tá? Depois que a gente define o problema é o mesmo aqui, ó, representado por essa interrogação, olha. Uma vez, vão entender isso aqui, ó. Uma vez resolvido esse problema, vai gerar isso aqui, ó, setinha. Vai gerar isso aqui, ó, efeitos desejados. Eu vou ter evitar assalto aos alunos, eu vou ter a satisfação dos alunos e eu vou ter novos alunos. Esse primeiro ponto, deu para compreender? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Essa é a primeira coisa que se faz, os efeitos desejados. Uma vez que se identificou os efeitos desejados, que vai se obter com a solução do problema, nós vamos agora trabalhar as variáveis. É o segundo ponto, as variáveis. O que são as variáveis? São os elementos que é possível interferir. São variáveis nas quais é possível interferir. Detalhe, a maioria, ela comete o erro de colocar aqui variáveis, aqui coloca como se fossem alternativas. Tem gente que coloca aquilo, ó, vai logo colocando como se fosse alternativa. Aumentar a vigilância privada da faculdade. Não, isso aqui não é para ser colocado assim. Não é aumentar a vigilância privada. Aqui eu já estou dando uma alternativa. Aqui eu não estou dizendo que é alternativa. Aqui é variável, é o que eu posso alterar na faculdade. Por exemplo, na faculdade tem ou não uma vigilância privada. Isso é uma variável da faculdade, vigilância privada. Tem ou não vigilância privada. Então, isso é um fato. É uma variável, é um ponto, vigilância privada. Não estou dizendo o que fazer com a vigilância privada. Eu estou dizendo que aqui é uma variável que eu posso modificar tendo ou não vigilância privada. As instituições de ensino superior devem ter uma vigilância privada. Vigilância privada é uma variável que pode ser modificada. Vigilância pública é outra variável que pode ser modificada. Quer dizer, será que tem agentes da polícia circulando nas proximidades da faculdade? Então, isso aqui é um outro elemento que pode ser modificado. É uma variável. Outra variável, iluminação externa. A iluminação externa da faculdade, como ela está? Tá, mas existe essa iluminação externa, deveria existir essa iluminação externa. É uma variável que você pode modificar, tá? Então, são variáveis modificáveis, alteráveis. Transporte próprio. De quem? Dos alunos. Transporte próprio da faculdade ou dos alunos. Isso é outra variável e pode ser alterada. Outra variável que eu posso modificar, campanhas educativas. Tem ou não tem campanhas educativas, mas que é uma variável e pode ser alterada. Ter ou não ter, não sei se a faculdade tem ou não tem,
Mas esse aqui é um ponto que pode ser trabalhado, campanhas educativas. Alguns exemplos de variáveis que é possível você interferir, modificar, corrigir ou alterar de alguma forma. Então, eu vou colocando as variáveis. Por exemplo, aqui, a gerência da faculdade. Eu não estou dizendo aqui melhorar, trocar o gerente, melhorar o gerente. Estou dizendo gerência da faculdade, variável. Não vou estabelecer aqui alternativas. Eu vou apenas usar variáveis. E só pode ser aquilo que você pode mexer. Se eu colocasse bem aqui o ponto, gerência ou coordenação da faculdade, coordenação dos cursos. Aí eu teria que ver se ele cabe aqui como variável. Por exemplo, não, a instituição não permite que o coordenador seja substituído, tal. Então, o coordenador não pode ser substituído. Então, deixe de ser uma variável, porque você não pode interferir. Ali é permanente, é inalterável. Então, o coordenador não pode mexer, então ele não vai ser variável, ele vai entrar em outro campo. Porque aqui é só do que eu posso mexer, que eu posso alterar, posso modificar. Se é dado lá na política da instituição que o coordenador é um elemento inalterável, então ele não vai entrar aqui. Quer dizer, eu não posso dizer, mudando o coordenador, eu vou melhorar a situação aqui da segurança e vai me dar efeitos desejados. Não, essas variáveis é para eu alcançar a solução do problema e me gerar esses efeitos esperados aqui. Está dizendo no sistema que não pode se alterar, então ele não pode ser alocado aqui. Então, eu tenho que pesar aquilo que pode ser modificado e aquilo que não pode ser modificado. Eu tenho os elementos que não podem ser modificados. Que eu pensei assim, a gente pode mudar isso aqui. E alguém diz assim, não, isso aí não pode. Onde eu vou colocar nesse diagrama? Tem o campo para que eu possa identificar no diagrama os elementos que não podem ser alterados. Esse campo é chamado aqui de parâmetros. É a terceira etapazinha aqui que você vai desenvolver. São os parâmetros. O que são os parâmetros? São as condições, os elementos que não se pode alterar, que você não tem ação sobre, são inalteráveis, invariáveis. Aqui foi citado 2 exemplos. A localização da faculdade não pode ser alterada. Só tem como instalar aquela faculdade, tem que permanecer onde está, independente da situação, uma situação de risco e tal, mas não tem como modificar, não tem como levar para outro lugar a faculdade. Não há como levar ela para outra localização. Então, eu coloco aqui como parâmetro, o que são parâmetros que eu não posso modificar de jeito nenhum. Por exemplo, eu citei aqui o coordenador, que lá pelo regimento da instituição não pode ser modificado. Então, se ele não pode entrar na variável, ele vai entrar aqui em parâmetro. Coordenador de curso, direção da faculdade. Por quê? Porque não pode modificar. Então, eu coloco na caixinha aqui de parâmetros. A exemplo, localização da faculdade não pode ser alterado, veio para cá. Outro, intenção criminosa. Quer dizer, marginais estão aí, eles estão pensando em roubar você. Eu não tenho como manipular isso, eu não tenho como modificar a cabeça deles, eu não tenho o que fazer com relação a eles. Então, essa intenção criminosa sempre vai existir. Sempre vai ter um querendo lá passar por ali e roubar. Então, é um fato, é uma condição que eu não posso modificar, eu não posso agir sobre. Então, entra aqui na caixinha de parâmetros. Para que serve isso aqui? Para eu identificar que tem elementos que eu posso alterar e tem outros que eu não posso alterar, para não ter que estar pensando várias vezes. Não, mas alguém já falou de localização da faculdade? Já, está ali, lá na caixinha de parâmetros. Esquece localização da faculdade, não pode ser modificado. Tudo isso para quê? Para que eu possa gerar opções alternativas, ações. Em cima de que eu vou gerar essas ações? Em cima daquilo que pode ser interferido, que são as variáveis. Essas proposições, que serão as alternativas, serão geradas a partir dessas variáveis, tá? Que podem ser alteradas, ignorando os parâmetros, para quê? Porque quando eu gerar essas proposições, agindo sobre essas variáveis, elas vão agir sobre o problema e vão me gerar esses efeitos esperados, desejados aqui.
São condições que eu vou alterar nas variáveis, usando as variáveis, para, sobre o problema, resolvê-lo e alcançar os efeitos desejados. Pergunta, até aqui está dando para entender? Me digam aí, como é que está o entendimento até aí? Alguém falou isso? Legal. Sim, e aí, me digam. Alguém não entendeu? Alguém entendeu? Uma dúvida até aqui? É muito simples o paradigma de Rubinstein. O que vocês acham? Muito simples. Está faltando só o último elemento aqui. A última parte, que é a geração das proposições. Olha, o paradigma de Rubinstein, ele chama as alternativas para a solução, para o alcance dos efeitos desejados, as alternativas elas são chamadas de proposições. São propostas que são geradas a partir das variáveis, desconsiderando os parâmetros, para se obter os efeitos desejados com a solução do problema. Então, aqui, vamos identificar algumas proposições que foram geradas a partir das variáveis. Vamos dizer que eu usei, olha só, eu tenho 5 variáveis aqui. Eu não posso trabalhar todas as variáveis de uma vez. Assim, são muitas variáveis, então eu vou buscar uma forma de... Eu vou usar uma ferramenta que vai me ajudar a identificar as variáveis que têm maior emergência, urgência e tendência. Que ferramenta é essa? De que ferramenta eu estou falando? Como? Eu vou aqui, eu não vou poder usar todas as variáveis de uma vez. Aqui, ó. Estabelecer alternativas para todas as variáveis de uma vez. Eu preciso ir buscar as variáveis que vão me dar um resultado mais rápido para os efeitos desejados. Vão me dar um resultado mais que me dê de forma mais rápida e contundente o alcance desses efeitos desejados. Para isso, eu vou precisar avaliar cada uma dessas variáveis aqui para gerar alternativas sobre elas que vão me dar melhor resultado sobre esses efeitos aqui, sobre esses efeitos desejados. Para isso, eu vou usar uma ferramenta que vai me ajudar a definir, dentre essas variáveis, aquelas que podem ser trabalhadas de uma forma mais urgente, de maior gravidade e que sejam mais tendenciosas. Que ferramenta é essa? É a matriz Gucci. Perfeito, Deus. Matriz Gucci. Como eu tenho 5 aqui, eu jogo os 5 aqui para a matriz Gucci e eu vou usando lá essas referências de gravidade, urgência e tendência para calcular qual dessas 5 aqui eu vou obter um resultado melhor sobre os efeitos desejados. Certo? Vamos dizer que eu fui lá, usei a matriz Gucci, e pela matriz Gucci eu identifiquei que a vigilância privada tem maior potencial, que tem maior urgência, emergência, ou urgência, gravidade e tendência para eu resolver, para eu obter esses efeitos desejados aqui, ó. Então, eu disse lá, e a vigilância privada é mais interessante eu trabalhar. Na hora que eu coloquei o grupo identificar pelo Gucci dessas 5 variáveis, qual seria que poderia me dar melhor solução? Alcance desses efeitos? Então, eles disseram lá, olha, vigilância privada é mais interessante. A vigilância privada vai gerar melhores retornos, vai evitar mais esses assaltos, maior satisfação, mais segurança e satisfação dos alunos, novos alunos, tudo isso, a vigilância privada tem maior poder
de alcance desses efeitos. Então, em cima disso, eu gerei uma proposição, olha, contratação de vigilância privada. Contratação de uma vigilância privada. Então, essa seria uma alternativa que poderia me gerar mais rapidamente esses efeitos desejados. Outra que foi observado no grupo, e aí veio em segundo lugar, foi a questão da campanha educativa. O grupo definiu lá pela matriz Gucci que as campanhas educativas teriam maior ação e gerariam mais rapidamente esses efeitos desejados também. Então, em cima dessas campanhas educativas, se propôs difusão de campanhas para a educação, e orientação dos alunos na entrada e saída da faculdade. Então, essas duas proposições aqui foram geradas a partir dessas variáveis e definindo uma hierarquia dessas variáveis de ação que gerariam um bom resultado sobre o problema, levando a esses efeitos desejados aqui. Vocês entenderam? Deu para entender? Hein, gente? Como é que está aí o feedback aí? Tá dando para entender direitinho? Tá sim, professor. Ótimo. Olha só, é aqui que eu queria chamar a atenção. As variáveis é só para identificar os elementos que podem ser alterados. As alternativas são nas proposições. É a última parte, é aqui que gera alternativa. Olha, contratação de vigilância, isso é uma alternativa. Difusão de campanha para a educação, isso é outra alternativa. Não tomem o cuidado de não jogar alternativas para cá. A maioria dos casos que a gente ensina, exercita isso nas salas de aula, eles se equivocam e vão jogando logo a alternativa aqui. Não tome cuidado para não gerar alternativa aqui. Aqui é só variável que pode ser alterada. Só isso. E aqui também variável, ou melhor, parâmetro, que é elemento que não pode ser alterado. Isso aqui é importante também identificar. Deu para entender? Primeiro, sempre inicio o problema com o como, tá? E defino o problema. Então, logo em seguida, eu vou identificar os efeitos desejados. Momento seguinte, as variáveis que eu vou poder interferir, os elementos, as condições que não podem ser modificados, alterados, e, finalmente, as proposições, que são as alternativas para a solução do problema. Dúvidas? Dúvidas? Não. Opa! Vamos lá. Aí depois, na hora de fazer as atividades direitinho, aí faz atividade pela metade. Eu não sei pela metade. Alguns fazem atividade pela metade, não fazem completo, ou fazem torto, fazem de forma equivocada. Então, precisamos estar atentos para fazer direitinho, porque isso aqui vai gerar uma avaliação, tá? Que vai entrar, isso tudinho aqui vai entrar na avaliação. Olha, vamos outro exemplo aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Como melhorar Ei, o professor, só fala rapidinho sobre a questão das proposições, né? Isso. São alternativas o quê? Vamos lá, vamos voltar para cá. Proposições, olha, são as alternativas para o alcance dos efeitos desejados. São as alternativas em cima das variáveis que vão buscar esses efeitos esperados aqui, ó. Então, as alternativas é para que eu possa gerar esses efeitos aqui, que são os objetivos, são os ganhos, né, que a instituição vai ter com a resolução do problema. Então, eu tenho alternativas. Ok.
Vamos exercitar em mais um exemplo aqui, ó. Como melhorar o atendimento do Hotel X? O Hotel X está com problema no seu atendimento, tá? Então, surgiu essa necessidade de identificar alternativas para melhorar o atendimento desse hotel. Qual é a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui? Me digam lá. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Identificar, O quê? definir o problema. Aqui já está definido o problema. Tá. E agora? É o efeito desejado. Os? É o efeito desejado. Muito bem. Então, nós vamos identificar os efeitos desejados. Ó, o número 1, efeito desejado. Uma vez que eu melhore o atendimento, que eu resolva esse problema, melhore o atendimento do Hotel X, que está bem aqui, uma vez que eu melhore, eu vou ter o quê? O que eu espero obter com a solução desse problema? Alta taxa de ocupação, quer dizer, à medida que eu melhoro o atendimento, aumenta a taxa de ocupação, mais gente ocupa. Outro efeito esperado, desejado, é maior ou maior rentabilidade. Eu vou melhorar a rentabilidade do hotel, porque vai ter maior ocupação. Eu poderia colocar aqui um outro efeito desejado, é novos ocupantes para o hotel. É outro efeito desejado, novos ocupantes, mais ocupantes, ou outros ocupantes para o hotel. Então, seria um outro efeito desejado. Então, aqui é o que eu espero obter com a solução do atendimento do Hotel X. Uma vez que eu identifiquei o que eu quero obter, que são os efeitos desejados, qual o segundo passo? O que eu vou fazer agora? Ver as variáveis. Identificar as variáveis. Muito bem, identificar as variáveis. Essas variáveis são importantes para eu resolver o problema que vai me gerar os efeitos desejados. E o que são essas variáveis? É o que eu posso alterar, interferir, eu posso modificar. Aqui, dois exemplos de variáveis. Qualidade no atendimento. Se eu quero melhorar o atendimento do Hotel X, então posso trabalhar a questão da qualidade do atendimento. Isso é uma variável. Eu não estou dizendo aqui melhorar a qualidade do atendimento, aumentar a qualidade do atendimento. Eu não estou dizendo isso. Aí eu já estou dando alternativa. Eu só estou identificando a variável qualidade no atendimento. Isso é uma variável que pode ser modificada. Outra variável apontada aqui, treinamento das pessoas envolvidas com atendimento. É outra variável, treinamento das pessoas envolvidas. Eu não estou dizendo aqui que eu devo fazer o treinamento, que eu vou fazer o treinamento, como deve ser o treinamento. Estou dizendo que o treinamento dessas pessoas é uma variável que pode ser modificada. Então, eu citei essas duas variáveis aqui, como uma forma de melhorar, variáveis, elementos que podem ser modificados em relação ao hotel para gerar efeitos desejados. Qual é a etapa seguinte que eu preciso identificar? Parâmetros. Os parâmetros. Os parâmetros que são aqueles elementos que eu não posso modificar de jeito nenhum. Por exemplo, a localização do hotel, para melhorar o atendimento do Hotel X, se eu colocasse, ele é no centro, se eu colocasse na beira-mar, ficaria melhor. Tá, mas eu não posso. Isso é um elemento que não pode ser modificado. Ele iria melhorar se eu pudesse mudar de lugar, mas não pode mudar de lugar. Então, ele vem para parâmetros. Localização do hotel não pode ser alterado. Ele não pode ir para variável, ele fica em parâmetros. Outro parâmetro identificado são as condições climáticas. Eu não tenho como interferir na condição climática, e a condição climática interfere no atendimento do hotel. Tem gente que não vai porque é um período de frio tal, e não tem como, beira-mar, não fica legal, não gosta tal. Então, eu não tenho como interferir nas condições climáticas. Está chovendo, é período de muita chuva tal, vou mandar parar de chover. Mandar parar de chover porque eu não estou tendo ocupação no meu hotel por causa disso. Não tem como fazer isso. Então, condições climáticas acabam se tornando um parâmetro
intocável, um elemento intocável. Não dá para modificá-lo. Então, eu identifiquei esses dois parâmetros. Uma vez que eu identifiquei os efeitos desejados, as variáveis e os parâmetros, o que eu vou fazer agora? Proposições. As proposições. O que são proposições? São Que são as- alternativas Sim. ele busca alcançar dos efeitos desejados. Muito bom, isso mesmo. Proposições são aquelas alternativas que são geradas para se alcançar os efeitos desejados. As proposições são as alternativas que vai me levar aos efeitos desejados, uma vez que eu ponha em prática essas alternativas. Então, aí eu me pergunto, quais elementos que eu vou me basear para gerar essas alternativas? Opa, vamos lá. Quais elementos que eu vou me basear para gerar essas alternativas? Os efeitos nas variáveis. As variáveis. Perfeito. Então, eles são baseados naquilo que pode ser modificado. Eu não posso propor alternativa em cima daquilo que não pode ser alterado. É Não sempre pode em ser cima modificado. das variáveis, não é isso? Em cima das variáveis. Então, eu tenho duas variáveis aqui. Qual das duas que eu vou trabalhar? É sempre importante a gente identificar uma variável que dê maior, é como se eu estivesse usando o Pareto. Aquela que tenha maior efeito sobre o problema, aquela que tenha maior efeito sobre a situação, sobre os efeitos desejados. Então, qual das duas aqui eu poderia usar primeiro? Eu preciso colocar uma ordem de prioridade em relação às variáveis para gerar alternativas. Eu não posso simplesmente, a primeira que eu citou lá Acho que é o é essa. treinamento, né, professor? Então, é isso. O que eu acho? Se a gente fosse usar, é sempre bom a gente usar a matriz Gucci para nos ajudar a identificar aquela que é mais interessante. A matriz Gucci vai nos ajudar muito com isso. Então, vamos dizer que usamos a matriz Gucci, e aí, como você disse, o treinamento foi identificado pela matriz Gucci, que seria o que iria me dar mais rapidamente, com maior urgência, maior tendência a esses efeitos desejados. Então, treinamento das pessoas envolvidas com atendimento. Então, baseado nisso, a primeira alternativa sugerida foi essa: direcionamento do pessoal do atendimento para treinamento e aperfeiçoamento. Direcionamento do pessoal de atendimento para treinamento e aperfeiçoamento. Porque se identificou que uma vez que eles sejam treinados e aperfeiçoados, eles vão melhorar o atendimento do Hotel X, que vai me gerar uma alta taxa de ocupação e uma melhor rentabilidade por conta do serviço prestado pelos funcionários de mais capacitados. E, enfim, gera uma segunda alternativa a partir da qualidade no atendimento. Estabelecimento de diretrizes para a gestão da qualidade no atendimento. Estabelecimento de diretrizes para a gestão da qualidade no atendimento. Isso é uma alternativa sobre a qualidade do atendimento que pode me dar esses efeitos esperados aqui. Deu para entender? Tranquilo? O que vocês acham? Tá indo. Tá indo? É. Para melhorar ainda a fixação, nós vamos praticar agora, melhorar ainda a fixação, nós vamos praticar, nós juntos vamos estabelecer aqui os elementos que nós precisamos. Nesse novo exemplo aqui, ó. Como reduzir o nível de contágio do Covid-19 em São Luís? Esse é o problema. Lembrando, olha, gente, quando forem fazer, sempre o como vem iniciando. Como reduzir o nível de contágio do Covid-19 em São Luís? Qual o primeiro passo a ser dado? Já defini o problema. Qual o primeiro passo a ser dado? Me ajudem aí. Buscar os efeitos. Os efeitos esperados, não é isso?
Vamos lá, os efeitos esperados. Então, vocês vão me ajudar aqui. Deixa eu ir para cá. Vixe, deu um tilt aqui. O que foi que aconteceu? Zoom. O que foi? Só um minutinho. Acho que foi a questão do compartilhamento de tela. Ah, foi isso mesmo. Então, voltando para cá. Agora vocês vão me ajudar aqui, ó. Eu vou ocultar essa parte aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Não é isso? Cadê? Onde é que eu oculto? Quero ocultar essa barra aqui. Acho que é aqui que eu vou ocultar. É, isso, bem aqui. Pronto. E aumento para cá. Então, vocês vão me ajudar agora aqui. Primeira coisa são os efeitos desejados. Vocês vão me ajudar. Quais efeitos que eu espero obter com... Ah, não. Ups. Tá errado aí. Tá errado, né? Esse aqui É do não. Covid, a pergunta do Covid. É isso. Tá bem aqui, é do Covid. Tá bem aqui. Então, vamos lá. Eu já ia trabalhando com vocês, o trabalho de vocês, trabalho de casa. Então, vamos lá. Opa, volta rapidinho. Não, daqui a pouco vocês vão ver. Então, vamos para o Covid. Como reduzir o nível de contágio do Covid-19 em São Luís? Quais os efeitos desejados com a solução desse problema? Uma vez que eu reduza o nível de contágio do Covid-19, o que eu vou ter como efeito desejado? Me ajudem aí. Sugestões. O distanciamento social seria uma. O lockdown. Não, o lockdown são soluções, são opções, são alternativas. Aqui é o que eu estou querendo obter. Por exemplo, a questão é a seguinte: uma vez que eu reduza o nível de contágio do Covid-19 em São Luís, o que eu vou ter? Tá. Menos pessoas contaminadas. Menos pessoas contaminadas. Eu não prestei atenção na pergunta. Isso. Qual outro que a gente pode colocar aqui? Qual outro efeito desejado que a gente pode obter aqui? Menor número de óbitos. Menor número de óbitos. Muito bom. A gente pode colocar mais um aqui. O que mais? Menos pessoas contaminadas, menor número de óbitos e com a redução do nível de contágio, nós podemos ter menos hospitais cheios, né? Isso, muito bom. Menor ocupação Nos de leitos, né? dos hospitais. Vamos generalizar, dos hospitais. Tá bom? O que vocês acham? Tá bom. 3 de cada é né? suficiente. Muito bom, olha só. Uma vez que eu reduza o nível de contágio, resolva esse problema, reduzir o nível de contágio do Covid, eu vou ter menos pessoas contaminadas, menor número de óbitos e menor ocupação dos hospitais. Muito bem. Perfeito. Agora vamos para o seguinte. Qual é o seguinte que eu tenho que fazer, trabalhar aqui, que eu estou perdido? As variáveis. Vamos lá para as variáveis. Muito bem. Vamos para variáveis. Quais variáveis eu posso identificar aqui que pode ser alterado e pode me levar aos efeitos desejados? Eu estou falando em relação a pessoas, estruturas. O que pode ser modificado? Vamos lá, variáveis. Pode ser modificando. Quero sugestões. Vamos lá. É vocês que vão me ajudar agora. Vocês que vão gerar esse. Qual variável eu posso modificar aqui? Tem gente tentando falar aí, mas está baixinho. Hein? A maior quantidade de pessoas utilizando máscaras, EPIs, professor? Não, mas isso aí é como se eu estivesse dando soluções. Não é
maior quantidade de gente usando, aí eu estou dando soluções. Isso aqui é para, por exemplo, uso de máscaras. Eu acho que é isso que tu queria falar. Uso de máscaras. Uso de máscaras é uma variável. O uso de máscaras. Não estou dizendo que aumentar o número de usos de máscaras, aumentar a quantidade de gente usando máscaras. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o uso de máscaras é uma variável. Vocês entenderam? O uso de máscaras. O que mais? Que outra variável eu posso colocar aqui? Deixa eu ver se alguém consegue. Higienização. Isolamento social. Vamos colocar o primeiro aqui. Higienização. Perfeito. Higienização. Isolamento social. Isolamento social. Muito bem. Isso aqui pode ser modificado. Muito bem. O que mais? Mais um. Será que alguém consegue pensar como eu estou pensando aqui? Estou pensando num elemento aqui que é fundamental. Tem a ver com o Estado, com o governo. Quem consegue pensar como eu estou pensando? No que eu estou pensando? Governo. Isso. O que que o governo faz em relação a isso? Se esconde. Ele publica decretos, né, normas. Aí entra a questão das políticas públicas, não é isso? Isso mesmo, né? Políticas Os públicas. decretos, né? Então, pode ser também legislação, não é isso? Legislação, no caso aqui, em São Luís, local, legislação local. O que mais? Mais uma aqui para a gente fechar. Bom, variáveis, uso de máscara, higienização, isolamento social, legislação local. Faltando um elementozinho aí que vocês não pensaram nisso aí, não, em relação às pessoas. Conscientização. Menos pessoas que Conscientização. Muito bem, vamos. Esse era difícil, isso aí. Mas é variável, é possível a gente interferir? A gente tem que pensar nisso. Por exemplo, uso de máscara. A gente pode interferir nesse elemento? Pode. Pode. Higienização pode interferir nesse elemento? Pode. Isolamento social? Pode. Também. Legislação local? Sim. Legislação local, na verdade, a gente não pode interferir. Não sei se vocês perceberam isso. Eu coloquei aqui proposital para a gente pensar nisso. Legislação local não é determinado por nós, né? É determinado pelo Estado. Vem uma determinação para você. Você pode interferir sobre ela? O que vocês acham? Não, é imposta a legislação para você. Então, na verdade, essa legislação ela vem bem para cá, não é isso? Vocês concordam comigo? Parâmetros, né? Isso, é que Que não pode se ser pode alterado. ser alterado. A legislação ela vem uma imposição para a gente. Então, não pode ser alterado. Agora, a conscientização pode? Pode. Pode. Uma questão de individual. Então, vamos deixar Tá esses lá. faltando. A gente pode deixar esses 4 aqui. Título de exemplo. Vamos para cá, parâmetros. Tem outro parâmetro que a gente pode colocar aqui. Lei da legislação local. Qual mais? O que a gente não pode alterar? Me ajude aí. A gente não pode alterar. A lei da legislação ainda tem mais um que a gente pode acrescentar aqui. Me ajude aí. Pense aí comigo. Qual que está faltando?
Contaminação. Fato. É isso que eu estava esperando, Geisiane, você foi fantástico. Faltou você falar para o pessoal te escutar. Contaminação. Não tem como. Inevitável, haverá contaminação. Perfeito, Geisiane. Contaminação haverá. Só que a gente está pretendendo é reduzir o nível de contágio. Mas que há contaminação é inevitável. Concordam comigo, não? Sim. Sim, não tem como. É inevitável a contaminação. Mas como reduzir esse nível? Reduzir o nível de contágio que é o problema. Que a gente pode fazer alguma coisa, mas evitar a contaminação é muito difícil. Quase improvável que será contaminado. Então, uma vez que a gente identificou esses parâmetros, que são aquilo que não pode ser alterado, e as variáveis, que são aquilo que podemos alterar, o que a gente vai fazer agora? A última etapa, gerar o quê? Proposições. As nossas alternativas, nossas proposições. Essas proposições são para quê? Para alcançar o efeito desejado. Perfeito. Vamos lá. Agora é com vocês. Vamos dizer que nós vamos avaliar usando a GUT. Nós vamos usar a GUT também. Vamos usar a GUT. Vamos levar isso aqui para a GUT. E vamos simular aqui na GUT. Bem aqui o que a gente estava usando na GUT, eu vou levar para lá. Cadê o exemplo? Cadê? Lembrei aí. Não, nesse aqui. Esse aqui. Vamos lá. Uso de máscaras, higienização. Lembre aí para colocar lá na GUT para mim aí. Lembre os 4 aí. Vocês que vão me lembrar. Cadê? Tá bem aqui. Vamos lá. Qual é o primeiro que eu coloquei lá? De máscaras. O que vem em seguida? Coloquei. Professor, dá para você copiar e colar lá, anda, não? Nossa, não, eu quero que vocês me ajudem, lembrando. Higienização. Higienização. O que vem em seguida? Isolamento social. Isolamento social. E? Qual foi o último? Conscientização. Conscientização. Muito bom. Vamos lá. Vamos ver se a gente mata aqui na GUT. Nível de gravidade aí para vocês aí, de cada um aqui, do uso de máscaras de 1 a 5. Uso de máscaras de 1 a 5 de gravidade. 5. 5. 5? É. E higienização? Gravidade só. 5 também. 5 também? Vamos lá, a gente pode modificar. E isolamento social? 4. 4. E conscientização? 3. 5. 5. Colocar 5 aqui. É importante. Sim. Agora tem que ser muito pouco, muito importante, extremamente importante. E urgência? Uso de máscaras. Urgência? 5. 5. Vamos ver. Higienização? Bota 4. Vamos colocar o 4 aqui. Isolamento social? 3. 3. E vamos colocar em conscientização? 5. 3. 3 também. Pronto. E vamos para cá para a tendência. Tendência de aumentar, diminuir, tal. Uso de máscaras. Tendência é aumentar, né? 5. É 5, né? E higienização? Também. Pode botar 4. Higienização, 4. Vamos para isolamento social. 3. Tendência a diminuir, né? Tendência a diminuir. 3. E conscientização? Aumentar, né? Acho que 4, professor. 4. Vamos deixar no 4. Agora vamos ver aqui o resultado. 5 vezes 5, 25. Porque pode diminuir o isolamento social, mas as pessoas têm que estar todo o tempo conscientes. Verdade. A tendência é aumentar essa conscientização. E vamos lá, o cálculo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, dá quanto? 125.
120, vocês estão treinados, né? De tanto fazer esse cálculo aí. 5 vezes 4, 20, vezes 4, 100. 100. 80. 80. 5 vezes 4, 20, Ah, vezes é 4, todo 4, é? Todos eles são 5, 4, 4? 5, 4, 4. 5 vezes Ah, 4, porque fica 20. embaçado. Vezes Fica 4, pequenininho aqui. 80, não é isso? Vou dar um... 80. 4 vezes 3, 12. Vezes 3, 36. 36. 36. Muito bem. Vocês estão parecendo aqueles meninos do Luciano Huck lá, super gênios lá, de 11 anos. Faz cálculo rápido. Conscientização, 5 vezes 3, 15 vezes 4, 40. 60. 60. Tem gente que já perdeu ponto ali, que meteu 40 no meio aí. 60. Fui eu. Acabei de dar o zoom aqui, porque eu não estou enxergando nada, tá pequenininho. Então vamos lá. Então a gente ficou assim, ó. Qual que que foi o maior pontuado pelo GUT? É o uso de máscaras. Então nós voltamos lá e nós vamos definir logo a alternativa a partir do uso de máscaras. Então, o uso de máscara foi identificado como a alternativa que pode gerar mais rapidamente os efeitos desejados. Então, o que a gente pode fazer em relação a máscaras? O que seria a alternativa em relação ao uso de máscaras? Deem aí. Distribuição para a população. Maior produção. Distribuição gratuita. Produção e distribuição de máscaras. Fica subentendido que é para a comunidade. Maior produção e distribuição de máscaras. Muito bom. Quem foi pontuado em seguida? Higienização. Foi o higienização com 80. Muito bem. Higienização com 80. Então, vamos lá. Com relação à higienização, vamos gerar uma alternativa. Em relação à higienização, o que pode ser feito? Postos de... Colocar postos de higienização em locais públicos. Aumento de postos de higienização em locais públicos. Isso aqui a gente poderia, por exemplo, sobre higienização, a gente poderia gerar outras alternativas também. Por exemplo, além de aumento de postos de higienização em locais públicos, poderia colocar mais distribuição de produtos de higienização. Isso é uma outra alternativa. Poderia até, vamos colocar aqui tipo de exemplo. Maior distribuição de produtos de higienização. Só sobre higienização eu pude gerar duas alternativas. Eu posso fazer isso. A gente pode gerar quantas alternativas são necessárias, porque depois a gente vai trabalhar a identificar as melhores alternativas. E vamos fazer o penúltimo aqui. Qual foi o outro menos votado? Foi conscientização. Conscientização. Vamos lá para conscientização. Conscientização. O que a gente pode fazer sobre a conscientização? Vamos lá, me ajudem. Sobre a conscientização. Qual a alternativa? Professor, acho que conscientização, acho que não tem mais nada que se possa fazer, não, porque acho que só falta tá entregando panfleto na rua. A gente e pode que isso pensar aumenta mais o risco de contágio, né? Porque... então a gente pode desenvolver... Televisão tanto que passa, assim, sei lá. O pessoal não assiste, tem gente que não gosta de assistir televisão, fica direto nos jogos, fica direto alienado Mas mesmo sociais. Assim... Desenvolver... Rede social também, ótimo. Não é motivo para ir para a litorânea. É verdade. Muita gente na litorânea. O que a gente pode fazer? Mas eu preciso de uma alternativa sobre essa conscientização. Me ajudem aí. Desenvolver o quê? Ações de marketing. Mais publicidade, mais propaganda. Ações de
marketing para alcançar as comunidades sobre conscientização. Pronto, desenvolver ações de marketing para alcançar as comunidades sobre conscientização. Então, tá aí, desenvolvemos 4 alternativas, 4 proposições que podem me gerar esses efeitos desejados. Vamos dizer, maior produção e distribuição de máscaras. Então, eu vou ter menos pessoas contaminadas, menor número de óbitos, menor ocupação de hospitais. Nós temos que pensar dessa maneira. Enfim, deu para compreender o funcionamento do MDPO? Deu para entender, gente, a funcionalidade, a aplicação do MDPO? Direitinho? Qual outro nome que nós damos para esse método? MDPO, qual outro nome? Método de delineamento de problemas. Paradigma de Rubinstein. Muito bom. Paradigma de Rubinstein. Então, nós conhecemos por MDPO ou paradigma de Rubinstein, que é gerado para que é usada essa ferramenta? Que etapa do processo decisório eu uso essa ferramenta? Me ajudem. Geração de alternativas. Perfeito. É Keila, né? É a Kátia. A Kátia. Oi, Kátia. Kátia. Muito bom, Kátia. Você, como sempre, é uma das minhas referências. Então, nós vamos agora para a atividade da semana de vocês. Professor, Oi. eu não sei se foi impressão minha ou se eu olhei num grupo que a atividade seria para entregar dia 31, então eu fixei que era dia 31. Ô, meu Aí amor, quando foi ontem à noite que eu olhei que era para ser entregue no dia 24, aí eu não fiz. Foi isso mesmo. Não, mas eu vou dar uma tolerância. Por quê? Porque foi um erro meu, foi um equívoco meu. Foi até chamada a atenção, foi quem me orientou, quem me chamou a atenção. Foi eu, professor. Foi você que me chamou a atenção. Aí amor. tanto que eu ainda fiquei assim, eu digo, vixe, então será que segunda-feira não vai ter aula? Porque ele tá colocando para a próxima segunda. Aí eu também achei estranho, mas não comentei nada. Aí também me desliguei do grupo. Foi eu que equivoquei com a data, eu pulei, eu dei um tempo a mais, mas vai poder me entregar junto com essa aqui, tá bom? Quem não entregou pode me entregar junto com essa daqui. Então, a nossa próxima atividade é essa aqui. Deixa eu colocar bem aqui na tela. A nossa atividade será essa aqui. Esse aqui foi o nosso que nós produzimos agora. Eu vou colocar essa imagem lá para vocês, tá? Como reduzir a inadimplência nas aulas. Como reduzir a inadimplência nas aulas. Então, vocês vão me dar o efeito desejado, as variáveis, os parâmetros e as proposições, certo? Eu quero, pelo menos, eu vou colocar aqui a quantidade que eu quero de cada um ponto desse aqui. Eu vou colocar enumerado aqui. Espera aí, que eu vou modificar isso bem aqui. Eu vou alterar aqui, bem aqui. Eu já vou logo colocando bem aqui em ordem, em numeral aqui. 1, 2, 3. Vou colocar aqui 1, 2, pelo menos 3 de cada. A mesma coisa vai ser essa aqui. Vou colocar em numeralidade aqui. 1, 2, 3. Pelo menos 3 de cada. Pelo menos 3 de cada. Deixa eu fazer os pontinhos mesmo, para ficar bonitinho que nem o outro. Então, 3 de cada aqui, pelo menos 2. Como é que é um item mais difícil? Você vai colocar pelo menos 2 parâmetros. Cadê? Onde é que é? Tá aqui. Pelo menos 2 parâmetros. Certo? E proposições. Sai daqui. E proposições, pelo menos 1, 2, 3 proposições. Certinho?
Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, professor. Ótimo. Eu acho que esse aqui é bem tranquilo de desenvolver, não é? Eu acho. Muito bem. Meninos inteligentes, Deve ser. rapaz. A minha turma é só cabeça pensante, é só fera. Eu não tenho dificuldade com vocês de jeito nenhum. Minha turma é muito peculiar. Cabeças pensantes. Pergunto, dúvidas para este momento? Quem? Não. Alguma dúvida? Não. Então tá. Então vocês vão desenvolver isso aí para a próxima semana, para até domingo dessa semana, tá certo? Ok. Até domingo, o prazo é esse. Eu vou colocar lá direitinho o prazo. 31 no caso agora, né? Agora é 31, né? Agora é 31. Domingo é 31, então até domingo 31. Mary, tudo bem? Você entendeu, Mary? Entendi, professor. Professor, Ótimo, Merinha. Oi, fala, Danilson. que dia é a sua prova? Nossa prova vai ser agora em junho. Eu tenho a data, mas eu esqueci agora que eles postaram pra gente. Mas eu vou dar O um aviso calendário aí está no mesmo. grupo. É bem no Ah, começo não. de junho. É, logo no começo de junho. Eu queria que. Não sei se o senhor faz, né? Se fazer alguma revisão Nós antes da vamos prova. fazer. Nós vamos fazer uma Ah, atividade de beleza. revisão usando todas as ferramentas que nós trabalhamos até aqui. Nós vamos trabalhar, Ah, eu acho que beleza. mais 2 ferramentas no máximo e depois a gente finaliza. Ok. Érica, tudo bem? Compreendido? Sim. Muito bom. Geisiane, tudo bem? Sim, professor, tranquilo. Aline? Miserável. Tudo bem até agora, né, professora? Bem no dia da prova. A tendência é melhorar. Larissa, satisfeita, Larissa? Sim, Tudo bem, Laricinha? Tudo satisfeito? certo. Ótimo. Tudo certo. Keila, você satisfeita aí com a aula? Não volta para mim, não. Tudo bem. Ótimo. Kátia, você, como é que tá? Tudo bem? Perfeito, professor. Sempre perfeito. Obrigada. E Naila, tudo Oi. bem? Danilson, Compreendido? a prova dele é dia 8. Ah, é dia 8, né? Então nós temos Obrigado, o Porque eu quê? obrigado. estava aqui procurando. Então nós temos aqui a Dia próxima 8 aula, é dia MP2. 1º. A substitutiva é dia Ixi, 15 então nós e só o temos a mais final Só é tem dia mais 8. uma aula. só temos a aula do dia 1º. Então, dia 1º eu finalizo a última ferramenta e dou uma revisão geral de todas as ferramentas. Dia 8, né? Uma aula. Certinho? Então, por isso, é importante, muito importante mesmo, vocês falarem com a turma, com o resto do pessoal, que dia 1º já é prévia da nossa avaliação e é fazer uma revisão geral de todas as ferramentas que nós trabalhamos, para trabalharmos na nossa avaliação. Então, é bom que não faltem no dia 1º. Não deixem de vir para a sala de aula. Ok. Tchau, professor. Certinho? Tchau. Certo. Dona Tá bom, Kátia não pode então. perder o ônibus dela, já tá Ué, mas agora que vai dar 9 horas. O ônibus só passa 9h30. já vai passar, né, Dona Kátia? O ônibus. É, eu tenho que ir na creche buscar as crianças. Ah, tá certo. Essa criança fica até tarde, hein? Essa criança, eu acho que já é uma criança bem grande. Ela fez foi esquecer as Vixe, crianças na creche. a criança, coitada, já está lá, o pessoal da creche já está preocupado. Mas, enfim, eu quero agradecer a vocês mais uma vez aí pela paciência, pela contribuição, pela colaboração, pela atenção, mais uma vez. E sempre estou muito feliz em estar com vocês aí, trabalhando o conteúdo. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos vocês. Estou sempre à Obrigada. disposição, Também, viu? professora, Boa noite. obrigada. Boa noite. Uma ótima noite para todos. Amém. Amém. Já vou.